Roubel, sou professora de História. Você vai ver agora no explicador virtual sobre a Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana foi um grande movimento armado que começou em 1910 com a rebelião liderada por Francisco Madero contra o antigo general Porfírio Dias. Tá? Foi a primeira das grandes revoluções do século XX e foi caracterizado por uma variedade de líderes de cunho socialista, liberal, anarquista, populista e em prol do movimento agrário. Então, assim, ele congregou, foi um movimento que não tinha uma única orientação política e ideológica, mas, na verdade, em nome do que eles pretendiam de um objetivo, reuniu pessoas, reuniu movimentos diferentes ali. As causas. Vamos lá, o que acontecia? Você tinha uma elite agrária que estava dominando há muito tempo ali. E ela dominava completamente o México, sempre determinando quem seria o governante máximo. Então você tem essa elite agrária, a elite do campo, mandando e desmandando nas coisas. E aí, em 1876, assume o Porfírio Dias, que entra com um governo ditatorial, um governo forte, centralizador. Mesmo tendo havido um pequeno desenvolvimento industrial durante o período que esteve à frente do país, a elite agrária permaneceu no poder, pois a base econômica continua a ser a exportação de produtos agrícolas e de minérios. Como a gente pensa aqui no Brasil, que teve o período da República do café com leite, não teve? Que foi o quê? Revezamento entre governos de São Paulo e de Minas, a elite agrária muito forte. Aqui no México, a gente tem isso, mesmo tendo um crescimento industrial, era a elite agrária, era o setor de exportação de produtos agrícolas que era a grande base de sustentação da economia mexicana e por isso eles estavam à frente do poder. E aí o Porfírio Dias, ele entra e governa o México por mais de 30 anos. Aparentemente, ele tinha passava uma coisa de que era democrático, porque era realizado as eleições periodicamente. Então, assim, quando você pensa, por exemplo, ditadura militar, tinha eleição? Não tinha. Então você sabia que não era democrática. Mas quando está fazendo eleições periódicas, aparentemente está se mantendo a democracia. Só que era sempre manipulada para que se reelegesse, para que quem fosse de interesse pudesse ganhar. E em 1910, nas eleições, Dias novamente foi eleito. Só que aí o seu opositor, Francisco Madero, conseguiu rebelar a população e assumiu, com a promessa de realizar a tão esperada reforma agrária. Então estava se mantendo aquela mesma elite no poder. O Porfírio Dias estava conseguindo ficar e se reeleger e continuar, mesmo que aparentemente tivesse eleições que eram manipuladas. Só que aí, por fim, o que acontece? O Madero rebela a população e diz que vai entrar e vai fazer todas as mudanças que elas esperam, Isso daqui, a foto do Madero. Então ele entra com essa promessa da tão sonhada reforma agrária. Só que uma coisa é prometer, a outra coisa é cumprir. Essa promessa não é cumprida, o que vai agravar ainda mais a péssima condição de vida dos camponeses. Então os camponeses que achavam que poderiam agora ter vez e voz, não, na verdade a vida foi ficando cada vez pior. E aí, liderado por Emílio Zapata e Pancho Villa, eles iniciaram a luta contra o Madero, conseguiram tirá-lo do poder. E aí depois também derrubaram seu sucessor, o general Huerta. Olha só, aqui é uma foto reunindo todo mundo que estava nessa luta contra quem estava no poder e pedindo de fato uma mudança. Primeiramente, o Zapata e o Villa propunham a expropriação dos latifúndios, inclusive os pertencentes à igreja. Então retirar todos aqueles grandes pedaços de terra, para depois dividir entre os camponeses. Ele também queria o reconhecimento dos direitos indígenas sobre as terras que lhe haviam sido tomadas. E, por fim, a nacionalização daquelas terras que fossem considerados inimigos da Revolução. E quem era considerado inimigo da Revolução e tivesse terra, também perderia aquela terra. Nas eleições de 1914, o latifundiário Carranza
apoiado pelos Estados Unidos, foi eleito presidente. Sua principal promessa era a elaboração de uma nova Constituição. E essa Constituição, de fato, foi feita e aprovada em 1917. Essa nova Constituição, ela tinha uma aparência, aparentemente ela liberal. E ela se caracterizava por conceder ao Estado o direito de expropriar terras, caso fosse utilizá-las para benefício público, ao mesmo tempo que reconhecia o direito dos índios sobre a terra do uso comum. Já no campo das relações de trabalho, ele cria o salário mínimo e determina que a duração da jornada de trabalho seria de 8 horas, Só que a Igreja Católica acaba sendo sensivelmente abalada em seu poder porque é feita a separação entre Igreja e Estado. Nisso tudo, acontecendo essas mudanças, tem a morte de Zapata, que era esse que estava à frente. A morte de Zapata, ele foi assassinado em 1919 e de Pancho, morto em 1923, foi um golpe duro para os camponeses. O governo norte-americano pressionava para que as reformas fossem implantadas rapidamente para poder evitar que novos problemas acontecessem. Só que a Igreja Católica, por sua vez, exercia pressão sobre o governo, porque desejava recuperar tudo aquilo que tinha perdido com essa separação entre Estado e Igreja. Tudo isso levou o processo revolucionário praticamente ao fim. Então toda essa luta pela democratização da terra, acesso dos camponeses à terra, enfim, e distribuição igual, acaba sendo sufocado, quase que chega ao fim. Mas em 1929 é criado o PRN, que é o Partido Nacional Revolucionário. Ele surge, gente, quando vai unificando as diferentes correntes revolucionárias, que eu falei que tinham várias ideologias participando disso, e seria a base do Partido Revolucionário Institucional, o PRI, que é criado em 1946. Essa mudança, de um partido servindo de base para o outro, implica o abandono dos princípios revolucionários de 1910. E o que acontece? Apesar de ter uma significativa reforma agrária implementada pela Revolução, com o tempo os camponeses eles começaram a perder muita terra que havia conquistado. Os camponeses conseguiram ter acesso à terra, mas eles não tiveram meios para conseguir se manter nessas terras, porque eles tinham dificuldade em conseguir uma produção em larga escala e a baixo custo. Tinham dívidas bancárias, concorrência dos produtos agrícolas dos Estados Unidos e a maior mecanização das propriedades mais modernas acabaram por inviabilizar a pequena propriedade. O que acontece? Os custos eram muito altos, eles não tinham como arcar, a concorrência era muito forte, eles não tinham como manter esse nível de concorrência. É criado então o Exército Zapatista. Esse exército vem da luta dos camponeses por essa questão da terra, que continua, gente, até os dias atuais. Até hoje tem essa questão do acesso e democratização à terra, não só no México, mas em outros países da América Latina, inclusive aqui no Brasil. No México, na última década do século XX, a luta foi a retomada de forma mais intensa, com criação do Exército Zapatista de Libertação Nacional, em Chiapas. O nome desse movimento é uma homenagem ao Emiliano Zapata, esse que a gente acabou de ver, um dos líderes mais expressivos da Revolução de 1910. E essa é a bandeira do Exército Zapatista de Libertação Nacional. Vamos ficando por aqui.